Olá a todos do canal Bola Astral, mais uma vez sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Minha gente, vamos lá. Neste vídeo aqui eu farei a mesa real da Copa do Mundo de 2026. Da mesma forma que eu faço do Campeonato Brasileiro, já com 4 anos de acerto, né, dos campeões brasileiros. Da mesma forma, o que eu fiz? Eu consagrei aqui previamente no baralho cigano grandes seleções, as principais seleções que disputaram a Copa, e também outras seleções assim no aspecto de continente, etc. Ok? Então essa mesa real aqui, ela vai me dar um panorama geral a respeito de diversas seleções nesta Copa do Mundo de 2026, o que podemos esperar delas. Então, será dessa forma, peço paciência para vocês. É um vídeo mais longo, sim, é um vídeo mais longo, porém aqui eu vou dar uma previsão geral a respeito da Copa e do desempenho, acima de tudo, das diversas seleções que estão aqui representadas neste baralho, neste deck, que já estão escritas aqui as cartas das principais seleções e de outras também que disputaram a Copa. Tudo bem? Recado dado, recado entendido, espero. E espero que você se inscreva aqui no canal, espero também que você deixe o seu like se gostar desse vídeo, logicamente, e principalmente deixe o seu comentário, a sua expectativa, também não só a respeito da seleção brasileira, mas também de outras seleções, né? Deixe o seu palpite aí, quem vai ser campeão, o que você acha dessa Copa, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos iniciar essa previsão aqui, concentração máxima neste momento. Neste momento eu peço licença ao oráculo, peço licença às forças oraculares, peço licença ao baralho cigano, para que neste momento me conecte com as energias, com a sorte e com a leitura do campo a respeito da Copa do Mundo de 2026, Copa do Mundo de Futebol de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, oráculo. Que eu possa, de uma forma clara, direta e objetiva, através da mesa real do baralho cigano, saber do desempenho das principais seleções, as seleções que estão aqui representadas, e também os continentes, do que está aqui representado e consagrado para a Copa do Mundo de 2026. Por favor, oráculo. É o que eu vos pergunto neste momento, o desempenho das seleções aqui representadas através da mesa real do sagrado baralho cigano, oráculo. Que eu possa trazer informações claras, diretas e objetivas a este respeito. Assim seja. Amém. Salve. Copa do Mundo de 2026, oráculo, por favor. Minha gente, o que vai acontecer aqui? Quando eu não falar sobre alguma carta que cair aqui, é porque não representa nenhuma seleção, tudo bem? Vamos lá. Saiu aqui a Alemanha, carta da cegonha. Carta da cegonha, que representa a Alemanha, me veio com um cavaleiro, tá? Me abriu com a Alemanha. A Alemanha fará um bom papel nesta Copa, hein, gente? A Alemanha fará um bom papel. Vejo um time assim mais ofensivo, inclusive. Inglaterra também acabou de sair. Seleção inglesa, tá? Seleção inglesa que saiu do lado da seleção alemã. Será que teremos aí um confronto entre Alemanha e Inglaterra em algum mata-mata? Em alguma das fases aí, 16 avos de final, oitavas, quartas? É bem possível, tá? É bem possível que a gente tenha esse confronto aqui. E o interessante, a Inglaterra, ela saiu na casa 2, na casa do trevo, não é? Que é uma casa de sorte. Me mostra aqui a seleção inglesa tendo sorte nesta Copa, fazendo um bom papel sim, tá? Olha, a seleção inglesa ela está bem posicionada. Seleção alemã também. A seleção alemã está na casa do cavaleiro, então ela vem bem, tá? Aqui não é nenhuma seleção. Olha que interessante. Aqui me veio uma seleção asiática, na casa de número 4. Essa carta aqui eu consagrei a Ásia, tá? Alguma seleção da Ásia. Não Oceania, tá, minha gente? Tem a Oceania também, mas aqui é só Ásia. E caiu na casa do Brasil. Podemos aí ter um confronto do Brasil com alguma seleção asiática num aspecto de alguma fase eliminatória, né? Noruega, acabou de sair. Seleção norueguesa que me veio na casa do navio.
Olha, a seleção norueguesa me veio bem, tá? Me veio bem aqui. E o que é interessante, né? A seleção norueguesa, ela vai ser uma seleção que, assim, vai ter um desempenho físico muito bom, tá? Muito bom. Só que, se não fosse para ir muito longe, não. Mas um desempenho físico muito bom da Noruega. Seleção marroquina, acabou de sair, gente. Essa carta dos peixes aqui é da seleção de Marrocos. Olha, a seleção de Marrocos, ela veio aqui na casa das nuvens, na casa de número 6, tá? Olha, a seleção de Marrocos aqui, ela vai ir muito mal na Copa, tá? Vai ir muito mal, vejo uma seleção confusa, vejo uma seleção assim que vai estar muito perdida, não se encontra dentro de campo e fará um papel muito ruim, tá? Acredito até que se classifique para a próxima fase, né? Passe da fase de grupos, mas vai ser logo eliminada. Então a seleção marroquina aqui não vai definitivamente repetir o bom papel que teve na última Copa, não, que chegou, acho que foi em terceiro ou quarto lugar, né? Não lembro agora, mas assim, acho que foi terceiro lugar. A seleção marroquina aqui, ela vai ir muito mal, ela veio na casa das nuvens, muito difícil aqui para a seleção de Marrocos, tá? Nenhuma seleção. Seleção equatoriana, acabou de sair, tá? A seleção do Equador. Gente, olha, a seleção do Equador aqui também é uma outra seleção assim que, nossa, ela me veio na casa do caixão, ela me veio na casa 8. A seleção do Equador ela vai fazer um papel muito ruim também, tá? A seleção do Equador vai fazer um papel muito ruim, vai ser eliminada logo, isso se passar da fase de grupos, tá? Então assim, eu vejo a seleção equatoriana aqui tendo um papel muito ruim. Logo eliminada, assim, pode até passar da próxima fase? Pode, mas assim, eu acredito que não passe nem daquela fase depois da fase de grupos, né, que agora é 16 avos de final. Então, a seleção equatoriana aqui, ela vai ir muito mal, tá, gente? Muito mal mesmo. Não tem força nenhuma a seleção do Equador. Aqui não é nenhuma seleção. Olha, agora aqui me veio a seleção uruguaia, tá? Carta 20, a seleção do Uruguai. A seleção do Uruguai, ela me veio aqui, gente, na casa 10, na casa da foice. Também, gente, olha, vejo uma negatividade bem grande, tá? Desculpe. Vejo aqui para a seleção do Uruguai, ela tendo uma negatividade bem grande também, não irá bem, vai cair logo, vai ser logo eliminada da Copa. É uma seleção que cai na casa da foice, que demonstra dificuldades com contusões também, com perdas. Então, assim, seleção uruguaia aqui também bem negativa, tá? Não vai ir bem, não, de jeito nenhum, gente. Seleção paraguaia, acabou de sair, que é a carta 21. Seleção paraguaia. A seleção paraguaia, ela me veio na casa do chicote, na casa de número 11. O que me demonstra o quê? O Paraguai vai ter até um papel razoavelmente bom, tá? Por quê? Porque a casa do chicote me demonstra assim, uma seleção com força, uma seleção assim que demonstra que vai ter o poder de ação, vai ter um poder bom. E assim, acredito que a seleção paraguaia faça um papel bem melhor do que fez nas outras Copas, tá? Pode ser até uma surpresa aí, uma boa surpresa. Enquanto o Uruguai e o Equador, aqui as seleções sul-americanas que já saíram foram a do Equador e a do Uruguai. Equador e Uruguai, o Equador é a grande decepção, tá? Uma grande decepção. A seleção uruguaia que tem esse problema de cortes, de contusões e a seleção paraguaia aqui fazendo até um papel bom, tá, minha gente? Seleção brasileira, carta 4. Nossa casa, né? Carta 4 é a seleção brasileira. A seleção brasileira me vem na casa dos pássaros. Na casa dos pássaros. Interessante. Olha, a seleção brasileira aqui, gente, demonstra um pouco de nervosismo, tá? Um pouco de nervosismo, um pouco de estresse nessa seleção. É uma casa, assim, como eu explico para vocês, da seleção brasileira. Depois eu vou ver aqui a linha de contexto, né? Depois nós vamos analisar. Mas assim, a princípio, é uma casa que me fala de estresse, de nervosismo, de uma comunicação, às vezes até exageradamente, ou uma comunicação oral até um pouco exagerada. Não é que veio negativada nem positivada, ela está meio neutra, tá, gente? Casa dos pássaros é uma casa meio neutra. Aqui não é nenhuma seleção. A seleção brasileira aqui tá um pouco complicada, hein, gente? Já vou avisando para vocês, porque assim, tem uma montanha, seleção brasileira, caixão, dificuldade aí. Tem uma dificuldade para a seleção brasileira grande.
Entretanto, nós temos aqui navio e âncora. Bom, depois eu vou analisar melhor. Vamos prosseguir. Aqui no Anima Seleção. Aqui aqui é da Oceania, tá, minha gente? Oceania. Oceania. Acredito que seja Austrália, Nova Zelândia, né, que geralmente participem. Olha, interessante, seleção da Oceania aqui. Alguma seleção da Oceania vai fazer um bom papel. Um papel até razoavelmente bom. Me veio na casa do urso, tá? Me veio na casa do urso aqui, que me demonstra o seguinte. Tem alguma seleção da Oceania que vai fazer um papel até razoavelmente bom nesta Copa, tá? Pode chegar até um pouco mais longe do que costumam chegar, tá? Seleção de Senegal. Seleção de Senegal. Que interessante. Outra seleção africana aqui, tá? Que acabou de vir. Já veio Marrocos, que eu falei para vocês que vai ter um desempenho muito ruim. Entretanto, o que acontece? A seleção de Senegal me veio na casa da estrela, muito bom. Veja a seleção de Senegal bem treinada, bem orientada dentro de campo e com aspectos bons aqui em volta dela, tá? Então, seleção senegalesa aqui vai bem, viu, gente? Vai vir bem, vai vir forte, tá? Seleção mexicana. Seleção mexicana aqui me veio na casa da cegonha. Bom papel também. É uma das anfitriãs, né? É uma das anfitriãs da Copa. E interessante, né? Acredito aqui que vamos ter também um confronto entre Alemanha e México. Alemanha e México, tá? O México me veio bem, tá? O México me veio bem. O México também vai fazer um bom papel aqui. Vejo ele indo longe. Longe, sim. Aqui não é nenhuma seleção, tá? Colômbia, seleção colombiana. Carta do Sol é a seleção da Colômbia. E a seleção da Colômbia, minha gente, me veio na casa de número 19, na casa da Torre. Olha, a seleção colombiana vai fazer um bom papel também, tá? O que eu vejo aqui de mais interessante para a seleção colombiana? É uma defesa forte, uma defesa segura. Interessante, né, que a Colômbia geralmente ela se destaca muito pelo poder ofensivo, pelo ataque. Mas aqui eu vejo uma Colômbia, assim, muito segura defensivamente e ela podendo prosseguir para melhores fases, tá? Fazendo um bom papel aqui a seleção colombiana. E prestem atenção nessa questão de quê? De defesa forte, defesa boa aqui para a Colômbia, tá? Para a Colômbia. Outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês é que, olha, eu estou vendo possíveis confrontos aqui já, de eliminação. Olha, um possível confronto entre Alemanha e Inglaterra, entre México e Alemanha, e entre Colômbia e Inglaterra, tá? Entre Colômbia e Inglaterra, tá muito possível isso aí, tá? Muito possível. E a seleção brasileira com uma seleção asiática, e também estou vendo essa questão, tá? Nenhuma seleção. Gente, seleção francesa. Seleção francesa aqui, ó, acabou de sair. Gente, a seleção francesa me veio na casa da montanha. Não é bom. Não é bom. Definitivamente, gente. Olha, a França pode ser uma decepção nessa Copa. A França poderá ser uma decepção nessa Copa. Decepção nos termos franceses, tá bom, minha gente? Uma coisa é você falar que uma seleção, por exemplo, da Oceania chegue até as quartas de final. É um ótimo desempenho. Mas vamos supor, a França. O que é um bom desempenho para a França? Pelo menos semifinal, concordam? E acredito que a França vai ter aí uma dificuldade muito grande, gente, muito grande. E é o seguinte, ela me veio na montanha. Na montanha, tá? Na casa da montanha, na casa 21. É bem negativo. E interessante, hein? Será que teremos aí um confronto entre Paraguai e França? Olha, França e Paraguai poderão se enfrentar, hein? Poderão se enfrentar. Olha, a seleção francesa, que eu falo a verdade para vocês, ela veio bem negativada. Bem mesmo. Não vejo a França ganhando esta Copa do Mundo, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Me veio na casa da montanha negativado aqui para a França. Não, gente. Não mesmo. Tá? Então aí das favoritas aí que já veio, a primeira que veio aqui, né, a França. Não. Sem forças para a França que ganhar essa Copa. Definitivamente. Não faço essa previsão aqui de França campeã, não. Seleção da Croácia. Seleção da Croácia. Seleção da Croácia que me veio na casa de número 22, na casa dos caminhos. Olha, a seleção da Croácia já vai fazer um papel até melhor, papel bom. Vejo a seleção croata aí
com os caminhos abertos, podendo repetir os bons papéis que ultimamente tem feito nas Copas, tá? E interessante, um outro confronto muito possível entre França e Croácia. Veio do lado, tá? Veio do lado. Do lado. Então, sim, tá um confronto possível entre França e Croácia. Aqui não é nenhuma seleção. Espanha. Espanha. Tá, minha gente? Acabou de sair aqui a seleção da Espanha. Espanha me veio na casa do cão. Na casa do cão. Olha, assim, como eu posso falar para vocês o que eu posso falar para vocês aqui da seleção espanhola? A seleção espanhola aqui, ela vem muito unida, muito forte, um entrosamento muito bom, tá? E interessante, tem chave aqui do lado, tem estrela aqui em cima, tem uma cruz. Vou prosseguir aqui. Aqui não é nenhuma seleção. A seleção espanhola me veio numa casa boa, uma casa do cão, e está aqui praticamente tirando essa cruz aqui em cima. A seleção espanhola, ela está com uma energia, assim, boa, tá? Boa. Tem estrela em volta, tem coração, tem lua, tem chave. Me veio numa casa boa, sim. Casa do cão é uma casa boa, tá? A seleção espanhola aqui me veio, sim, razoavelmente bem. Seleções europeias, mas aqui me veio na 26, bem neutro. Olha, seleção da Argentina, tá? Seleção da Argentina me veio na casa da foice. Na casa da foice não, carta da foice é a carta da seleção argentina, me veio na casa de número 27, a casa do envelope. Sem forças, tá, minha gente? Na Argentina eu descarto a Argentina, tá? Eu descarto a Argentina para ganhar a Copa do Mundo, tá? Sem chances. Não vejo aqui a seleção argentina com força para ganhar, para ser bicampeã do mundo de forma nenhuma. Neutro. Está bem neutra. Tem um rato aqui em cima. Os caminhos, ó. Vai sair na cobra. Não. Não, gente. Seleção argentina aqui sem a menor possibilidade. Sem chances para ser campeã. Seleção portuguesa. Seleção portuguesa. Portugal. Carta 12. Portugal me veio na casa 28. Casa 28, casa do homem. Nas minhas tiragens, deixa eu explicar para vocês antes de falar sobre Portugal. Nas minhas tiragens, que vocês, quem me acompanha aqui no canal sabe, que a carta 28, a carta do homem, ela sempre representa o próprio time. E a carta 29, a carta da moça, sempre representa o quê? O adversário. Portugal aqui me veio na casa de número 28. 28. Muito bem aspectada. Extremamente bem aspectada. Em cima tem o Sol. Tem a 28 aqui, tá? E interessante, o Brasil caiu na casa de Portugal. O Brasil caiu na casa de Portugal, tá? Olha, será que teremos uma eliminação da seleção brasileira pela seleção de Portugal? Em algum confronto? É possível? Sim, é possível, tá? É possível sim, tá bom? Bem possível. Seleção nigeriana, fazendo um papel razoável, tá? Mas nada assim de muito, de se esperar muito, não. Seleção belga me veio bem. Olha, uma seleção que me veio bem aqui, europeia, é uma seleção da Bélgica, tá? Seleção da Bélgica veio aqui, e ela me veio na casa de número 30, na casa dos lírios. Podemos ter aí, já aviso, uma eliminação da seleção argentina pela seleção da Bélgica, tá? Uma eliminação da seleção argentina pela seleção da Bélgica. Podemos ter aí seleção belga com muita maturidade, com muita serenidade, tranquilidade na Copa, tá? Ela vai longe. A seleção belga vai longe. Para ganhar a Copa, não. Porém, vai longe. Seleção holandesa. Seleção holandesa, carta de número 9. Me veio na casa dos peixes. A seleção holandesa também vai ter um bom papel,
tá? Vai ter um bom papel nesta Copa do Mundo, tá? Sinto aí a Holanda surpreendendo, tá bom, minha gente? A Holanda surpreendendo, indo bem, tá? Indo bem na Copa, sim. Seleções africanas. Seleções africanas aí, minha gente, olha, estão tendo bons papéis, tá? Tirando Marrocos, as outras seleções africanas aí irão bem nessa Copa, hein? Abram o olho com a África. Abram o olho com as seleções africanas, vejo que elas irão bem. Eu só vi negatividade aqui, gente, até agora para Marrocos. Excluindo Marrocos, as outras seleções aqui, africanas, vieram na casa da âncora, na casa de objetivos alcançados. Muito bem. A última aqui me veio a carta do chicote, que não representa nenhuma seleção. Vamos lá, minha gente, vamos retomar aqui. Deixa eu falar para vocês. Vamos falar agora das favoritas? Vamos falar. Das principais, né? Melhor dizendo. Primeiramente, vamos lá, retomando. Alemanha. A Alemanha me veio bem. Vejo a Alemanha aí indo pelo menos até as quartas de final? Com certeza. Com certeza. Tá? Muito bem aspectada a Alemanha aí. Tá? Agora, melhor que a Alemanha. Melhor que a Alemanha é a seleção da Inglaterra. Olha, a seleção da Inglaterra me veio na casa do trevo. É uma seleção, assim, que ela vai ter muita sorte ao seu favor. Tá? Ela vai ter muita sorte ao seu favor. A sorte vai soprar a favor da seleção inglesa em muitos jogos. E, assim, vai longe, tá? Vamos lá para uma próxima seleção aqui, que é considerada a favorita, importante. Seleção brasileira. O que eu tenho para falar para vocês a respeito da seleção brasileira? Seleção brasileira, minha gente, ela me veio aqui numa energia bem neutra, falar a verdade para vocês, tá? Ela me veio na casa 12, na casa dos pássaros. Casa 12, ela representa um aspecto de ganhar Copa? De ganhar alguma coisa? Não. Mas, sim, por enquanto está neutro o caminho da seleção brasileira na posição, tá? Na posição. Entretanto, o que acontece? A seleção brasileira aqui, ela tá meio mal cercada, tá? Ela tá meio mal cercada aqui porque ela tá em volta de montanha de caixão, tá? Então, sim, grandes dificuldades para a seleção brasileira, porém, sim, possibilidades, sim, não vejo, assim, um caminho totalmente fechado, não. Um caminho totalmente fechado para a seleção brasileira aqui, de forma nenhuma, não. Há possibilidade, sim, tá? Porque tem seleção aqui que veio com caminho fechado, que eu já falei para vocês. E nós vamos chegar nela aqui. Bom, uma outra seleção aí que, assim, das favoritas, né? Gente, a França não. A França definitivamente não. Vai ser uma surpresa negativa, tá? Vai ser uma surpresa negativa a França, porque ela me veio na casa da montanha. Então ela veio bem negativada. Vejo a França indo mal, indo mal. Indo mal no sentido de seleção francesa, igual repeti para vocês. Estou repetindo isso para vocês. Seleção francesa, ela está numa energia negativa aqui de, como posso dizer para vocês, caminhos bloqueados, tá? A seleção francesa está bem bloqueada aqui, grandes dificuldades, tá? Grandes dificuldades mesmo, sem chances. Seleção espanhola me veio bem. Seleção da Espanha me veio bem, me veio no coração, tá? Me veio no coração. Assim, é uma seleção assim, que eu vejo muito destaque mesmo, tá? Muito destaque, muita possibilidade para a seleção espanhola, sim. Uma seleção que eu descarto. Seleção da Argentina. Gente, a seleção da Argentina pode fazer um papel muito ruim, inclusive nesta Copa, tá? A seleção argentina pode fazer um papel muito ruim, tá? De forma nenhuma que a Argentina é campeã, de forma nenhuma que França é campeã, já descarto essas duas de cara aqui nas minhas cartas. Então, assim, a Argentina e França aqui são literalmente cartas fora do baralho. Portugal veio bem também. Portugal veio numa posição forte, tá? Então, assim, das europeias, vejo melhores caminhos para, número 1, Espanha, número 2, Portugal, e número 3, Inglaterra, nessa ordem. Espanha, Portugal e Inglaterra, tá? Espanha, Portugal e Inglaterra, vejo boas possibilidades aqui. Sim, seleção holandesa fazendo um bom papel também, e seleções africanas também sendo um destaque bem positivo, aqui na minha mesa real para
as seleções africanas, tudo bem, minha gente? Então é o seguinte, seleção brasileira aqui está neutra, tá? Então, assim, nesta ordem, vamos lá. O que eu falo aqui para vocês? Mais forte aqui para ser campeã, diante da minha mesa real, Espanha e depois Portugal, tá? Espanha e depois Portugal, com a Inglaterra também sendo forte, tá? Espanha, Portugal e Inglaterra, tá? Espanha, Portugal e Inglaterra. Agora, o que é interessante e que eu falo para vocês, eu vejo assim, a Espanha tá na casa do coração, ok. A Inglaterra tá na casa do trevo, gente. Vai dar sorte. Pode dar sorte, por exemplo, num chaveamento, tá? Num chaveamento. Ou num jogo mesmo. Enfim, tá? Enfim. A seleção, prestem atenção. A seleção da Inglaterra aqui está com os caminhos bem abertos, tá, minha gente? Bem abertos mesmo. E na casa da Inglaterra veio o sol. Veio o sol, tá? Então, é isso. E a seleção brasileira, como eu disse para vocês, está neutra aqui. Está neutra. Não, ainda, se eu falar para vocês, tem força para ser campeã? Falo para vocês, ainda não. Ainda não. Mas tem chances? Tem. Tá? É uma casa neutra. A casa dos pássaros. Tudo bem? Então, gente, esse aqui é o panorama geral que eu faço para vocês a respeito da Copa do Mundo de 2026. Logicamente que eu vou fazer as previsões, logicamente que vamos aí acompanhar, o canal Bola Astral vai estar na Copa do Mundo, o canal Bola Astral vai estar aí fazendo as previsões, pelo menos dos principais jogos, né? É muita seleção nesta Copa do Mundo de 2026, né, gente? Assim, não sei quanto que eu vou dar conta. Logicamente que eu não vou fazer de todos os grupos, de todas as seleções, não, tá? Enfim, tudo bem? Então é isso. Então, panorama geral, o que eu faço para vocês. Deixe seu comentário, tá? Deixe sua opinião. E aí, esta é a minha previsão, aqui através da mesa real que vocês tanto pediram para a Copa do Mundo de 2026, ok? Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez, agradeço sua audiência, espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre, até nosso próximo vídeo. Muito obrigado e salve a sua força.